Oi, gente! Eu sou a Ju Emerim e bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo anterior, eu comentei sobre o que é ser servos de si mesmo e o que é ser servos de Deus. E disse que era um conteúdo para um próximo vídeo. E aqui, tudo que a gente fala, a gente vai cumprir. Então eu trouxe hoje um convidado especial para falar com nós sobre o que é isso, sobre o que significa de fato ser servos de Deus e servos de si mesmo. Então eu vou chamar para cá o nosso convidado especial e fique com nós até o final. Bem, então tá aqui nosso convidado especial, o Giovanni, e hoje a gente vai ter um bate-papo então sobre questão de ser servos de Jesus e servos de si mesmo. É isso mesmo, Giovanni? É isso aí, vamos conversar um pouco sobre esse assunto aí. E o que tu trouxe hoje para nós aí, então, o assunto principal? Para compartilhar essa palavra com você, queria falar um pouco sobre redenção. Que a redenção, ela lembra bastante a servidão. E falando sobre redenção, existia três modos, três maneiras de acontecer uma redenção. A primeira acontecia em 7 anos. Isso no povo de Israel, né? A cultura Isso, isso, judaica. isso no Antigo Testamento ali, cultura judaica. Era quando um israelita ficava escravo de outro israelita. Então, aquele israelita, quando não podia pagar a sua dívida, ele e a família dele ficavam escravos da pessoa que ficavam devendo e trabalhavam ali durante 6 anos. No sétimo ano, de acordo com a cultura, acontecia a redenção. Eles eram livres. E a segunda redenção, segunda forma de redenção acontecia no jubileu. Isso acontecia 50 anos depois que a pessoa também se tornava escravo por não poder pagar a sua dívida. Então ela fez uma dívida, não pôde pagar, ela se torna escravo e depois de 50 anos ela ganha a liberdade. Isso acontecia quando um não-judeu ficava devendo para um judeu. E a terceira forma de redenção. Vou te dar uma pausinha aqui, tá? Tá. Se você tiver dúvida sobre o que a gente está falando, isso que o Giovanni está explicando, lá no livro de Levíticos vai ter ali acerca das leis e você pode pesquisar sobre isso. Isso aí. E a terceira forma de redenção ela acontecia mediante o pagamento da dívida. Era quando o devedor ele não tinha como pagar, mas tinha um parente ou um amigo, dependendo quem ficava com o direito do pagamento da dívida, ele ia lá e pagava a dívida. Então, mediante o pagamento da dívida, acontecia a redenção. Aquela pessoa que se tornara escravo, então estava livre. Então, essas são as três formas de redenção que a Bíblia nos ensina. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse último aspecto que tu colocou sobre o resgate. Então, eu tô devendo e tu é meu parente mais próximo. Certo. Então, tu paga a minha dívida. Paga a tua dívida. E o que acontece comigo? Eu fico livre daí? Não, aí tu passa a ser minha escrava. Porque Então, eu comprei eu paguei a dívida dela, ela não pertence mais àquele rapaz que ela devia a dívida, mas como eu comprei, passa a ser minha escrava. Ela e a família dela. então eu deixo de ser escrava daquele que era um estranho e passo a ser, então, escrava daquele meu parente mais próximo. E por que era o parente mais próximo que tinha o direito de comprar? Porque a ideia de ser parente mais próximo é que o parente mais próximo trataria o endividado, o escravo, com amor, justamente pelo laço afetivo. Se o parente mais próximo não quisesse comprar, pagar as dívidas, né? Então isso ficaria para o próximo parente mais próximo. Por exemplo, se tivesse um irmão e teu irmão não quisesse pagar a tua dívida e te ter como escravo, isso passaria por um primo e assim por diante. Isso aí lembra lá a história de Boaz lá, né? Boaz e Ruth. Ruth capítulo 4 é muito claro, fala sobre essa forma aí. Sobre essa forma de redenção. Tá, e me explica aí, já que tu veio com redenção, toda essa história judaica, né? Falando de Ruth aí, ela foi comprada pelo segundo parente mais próximo, né? Foi bem dentro do que tu disse. Pelo segundo parente mais próximo. Tinha um que não quis comprar elas e Boaz foi lá e comprou, né? Ele não quis comprar porque se ele comprasse, ele teria que casar com a Ruth, que era uma estrangeira. Ele teria que casar com a Ruth para continuar dando descendência
ao falecido. Ao Uhum. falecido, né? O marido da Ruth. Tá, mas tu falou de redenção, de compra, de resgate. O que isso tem a ver de ser servos de Jesus e servos de nós mesmos? Agora junta aí pra nós. Tipo, quando a gente vai lendo ali as cartas de Paulo, muitas das cartas ele se apresenta assim: Eu, Paulo, servo de Cristo. Em Uhum. outra carta ele fala: Eu, Paulo, servo de Cristo, servo do Deus vivo. E a palavra servo para nós, ela não tem um peso como deveria ter. E na verdade ali ele expressa como escravo. Eu, Uhum. Paulo, escravo de Cristo. E Porque por a que gente traz essa ideia de servir como se fosse tipo que o empregado, alguma coisa é que que a não. palavra servo, ela tira um pouco não, ela tira muito o peso Peso. da palavra escravo. Porque quando Paulo diz eu servo, ele está dizendo Eu eu escravo. escravo. Uhum. E por que isso tem a ver o servo de mim mesmo, né, como tu comentou, o servo de Cristo? Paulo, ele entendia que ele tinha sido comprado. Ou seja, a dívida dele foi paga por Jesus. Paulo, assim como toda a humanidade, tinha uma dívida impagável, mas através do pagamento, né, pelo sangue de Cristo, nós fomos comprados. Só que nós não temos essa mentalidade de fomos comprados e somos escravos de Jesus. Nós temos uma mentalidade de que Deus é nosso Pai e de que Deus nos ama e glória a Deus, aleluia, eu sou filho, eu sou livre porque Jesus me libertou. E isso é verdade, mas isso é uma meia verdade. Jesus me libertou, sim. Eu sou livre, sim. Mas eu sou livre do antigo dono. Hoje eu ainda sou escravo de Jesus, porque ele me comprou. E pelo fato dele ter me comprado, então eu continuo sendo escravo de Jesus. Mas e por que Jesus, né, o nosso irmão mais velho, pagou essa dívida? Justamente para que nós sejamos tratados com amor e não debaixo do jugo, debaixo do chicote, debaixo da morte, que é o salário do pecado, como estava acontecendo ao decorrer dos tempos, né, dos anos. Até esse tá isso que tu falou, porque ali em Romanos diz, né, que nós éramos antes escravos do pecado, agora somos escravos da justiça, ou seja, escravos de Jesus. Isso. Deixa bem declarado essa condição, que éramos escravos e continuamos sendo escravos. Só que antes éramos escravos do pecado, que leva o pagamento disso, o salário disso é a morte, e agora somos servos de justiça. Então, quer dizer que somos filhos de Deus, Sim. mas isso não tira esta condição de filho, não tira a nossa posição de escravo, Não, porque não ele tira. pagou o resgate. Não tira justamente porque a gente sofreu, né, uma redenção. Sofreu no bom sentido. Nós fomos redimidos, ou seja, nós fomos comprados. E se eu fui comprado, alguém pagou por mim. Se alguém pagou por mim, logo eu tenho um dono e esse dono é Jesus. Nós somos de Cristo, somos escravos de Cristo. Ele nos comprou para que a gente não seja tratado sobre o peso de uma mão forte, no sentido para castigar, mas sim para nos tratar com amor. Então quer dizer que eu não posso fazer o que eu quero. Justamente isso. Pelo fato de eu ser escravo, o escravo não faz o que ele quer, porque o escravo, ele é um escravo, ele está ali para servir. Nós servimos a Cristo, então com esse entendimento, eu tenho que fazer aquilo que o meu Senhor quer, aquilo que o meu Senhor pede, aquilo que o meu Senhor determina. Então, por eu ser um escravo, eu não posso logo fazer aquilo que eu bem entender da minha vida, porque a minha vida ela tem um Um dono. dono. Sim. Perfeito. Então isso quer dizer que nosso modo de vestir, nosso modo de pensar, nossas atitudes, elas têm que estar correspondente àquilo que este dono espera de nós como seus Sim. escravos. Por isso temos que estar sensíveis à voz dele, né? Entendendo o momento, entendendo a atmosfera, entendendo, tentando entender aquilo que Jesus quer para que a gente possa corresponder à altura máxima possível. Gosto bastante também da passagem ali de 1 Timóteo capítulo 2, que ele vai falar que Jesus, ele foi o único homem e ele pagou o nosso resgate. Ele tem bem declarado essa palavra de pagamento de resgate, que é tudo isso que o É, Giovanni aqui trouxe hoje para nós. uhum. Nós fomos redimidos
e essa redenção aconteceu pela terceira forma que isso poderia acontecer, mediante o pagamento da dívida. Tu até citou o versículo, Colossenses capítulo 3, né? Onde diz que a nossa dívida foi paga e pendurada no madeiro. Ah, essa passagem é muito... Bom, então é isso. Se você pensa que é filho, que é amado, que é livre, que Jesus te libertou, você está certo. Mas isso é apenas parte de uma verdade. Você é livre, Jesus te ama, Deus te ama. Ele te libertou para que você viva numa liberdade linda, liberdade plena. Mas essa liberdade não quer dizer que você não tenha um dono. Essa liberdade não quer dizer que você possa usar dela para fazer aquilo que você bem entende. Deus tem um propósito, você foi formado com um propósito. Deus fez você com um propósito. Então, entenda esse propósito e cumpra ele. Faça aquilo que o seu Senhor quer que você faça. Não existe melhor maneira de você saber o que este dono, nosso dono, que é Jesus Cristo, quer para nós, que não seja por meio da palavra. A sua palavra, que é a verdade. Faça devocionais, estude a palavra, porque é o modo mais seguro e mais garantido de nós sabermos o que ele quer para nossas vidas e o jeito que ele quer que nós vivamos essa vida que ele pagou esse resgate, certo? Certo, é isso aí. Devocional é uma baita ferramenta, porque é um período que você está investindo, né, espiritualmente, estando com ele, estando na presença, através da oração, da adoração, da leitura da Bíblia, da solitude. Tudo isso nos sensibiliza muito, nos deixa sensível espiritualmente para compreender aquilo que Deus está falando. Então acho que por hoje é isso aí, né? É isso aí. Se você gostou desse convidado especial, se você quer ver ele de novo aqui no nosso canal, nos vídeos aqui, comente aqui embaixo, fale o que você achou desse vídeo. Gente, não esqueça de compartilhar, se inscreva porque isso é importante tanto para o canal quanto para você. Ative o sininho para quando chegar vídeos novos você saber e até logo. Até.